pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula com o professor Wellington. Hoje vamos ver equação do segundo grau, parte 1, equação do segundo grau completa, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal Real Professor, ativar as notificações e deixar seu like. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. O que é uma equação do segundo grau? É uma equação polinomial de grau 2. A forma geral desse tipo de equação é em que x é uma variável, sendo a, b e c constantes, com a diferente de zero. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui uma representação da forma geral de uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde a, b e c são os coeficientes das equações do segundo grau, certo? Então vamos lá. E tenho também agora aqui as fórmulas resolutivas. Tenho aqui, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Que também é conhecida, as duas juntas, como a fórmula de Bhaskara, certo? X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Vamos para o exemplo. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau completa, certo? Sempre no primeiro passo, para desenvolver uma equação do segundo grau completa, eu tenho que encontrar os coeficientes a, b e c. Então vamos lá. Coeficiente a, b e c. Qual é o coeficiente a? O coeficiente a é sempre o termo aqui do x ao quadrado. Que número está aqui com x ao quadrado? 1. Então a é igual a 1. O coeficiente b é o termo aqui do x. Menos 10. Então b é menos 10. O coeficiente c está aqui, ó, 24. Então, vamos utilizar a fórmula resolutiva, certo? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual. B é quanto? É menos 10. Quando for negativo, gente, vocês colocam em parênteses para ter uma organização melhor, certo? Menos 10 ao quadrado, aí menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 24. Delta igual a menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Menos com menos, mais. 10 vezes 10, 100. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24, 96. Delta é igual a 100 menos 96, 4. Delta é igual a 4. Utilizando a segunda fórmula, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vamos lá. Repete, x igual. Qual é o valor de b? Menos 10. b é menos 10. Mas já tem o menos da fórmula. Então, menos com menos mais, fica só o 10. Mais ou menos raiz quadrada de. Qual é o valor de delta? 4. Sobre 2 vezes o valor de a. Qual é o valor do coeficiente a? 1. Chega nesse ponto aqui, gente, ó, x igual a 10
mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. Sobre 2 vezes 1 é 2. Quando chega esse ponto aqui, eu vou encontrar x' e x2' ou x1 e x2, certo? Então vamos lá. X', vou pegar o sinal positivo aqui, ó, é igual a 10 mais 2, que é 12, dividido por 2, x' é igual a 6. X, duas linhas. 10 menos 2 é igual a 8, dividido por 2 é igual a 4, certo? Então, toda a equação do segundo grau vai ter duas raízes. Ô, professor, mas por que dois valores? Só existem esses dois valores para que substituir o valor de x igual a zero, certo? Vamos para a primeira questão? Primeira questão. Considere as raízes da equação x² mais 13x mais 22 igual a zero, subtraindo-se a raiz menor da maior, obtém-se... Então, vamos lá, certo? O que a questão está pedindo? A questão está pedindo o seguinte: para você encontrar as duas raízes da equação do segundo grau e fazer a subtração da raiz menor menos a raiz maior, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, encontrar os coeficientes A, B e C da equação. Qual é o coeficiente A? É 1, certo? Então, A é 1. Coeficiente B, mais 13. E o coeficiente C, 22. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Utilizando a fórmula resolutiva, delta igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a... Quem é B? É 13. 13 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 22. Delta igual a 13 ao quadrado é 169. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 22. 4 vezes 20, 80. 4 vezes 2, 8. Então, 88. Delta é igual a 169 menos 88. Dá quanto, gente? Então, vamos lá. 169 menos 88 dá 81. Delta é igual a 81. X igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. 2 vezes A. X é igual a B é 13. Então vai ficar menos 13 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é quanto? 81 sobre 2 vezes o valor de A. A é quanto? A é 1. Então, x é igual a menos 13, mais ou menos, raiz quadrada de 81 é 9, sobre 2 vezes 1, 2. Daí agora eu defino os valores das raízes. Meu x' é menos 13 mais 9, menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Meu x duas linhas, menos 13 com menos 9, menos 22 dividido por 2 é igual a menos 11. Certo? Então,
Quais são as minhas raízes? As minhas raízes são menos 2 e menos 11. A questão pede para fazer o que no final? Fazer a subtração dos dois valores. Qual é o menor valor da raiz? Menos 2 ou menos 11? Menos 11. Então vai ficar menos 11. Aí menos 2. A minha raiz maior é menos 2. Certo? Então, repete o menos 11. Menos com menos, mais 2. Menos 11 mais 2 é menos 9. Então, resultado da questão é menos 9. Voltando para a questão, menos 9 é a alternativa B. Vamos lá, pessoal. Segunda questão. Sejam x1 e x2 as raízes da equação x² menos 7x mais 12 igual a 0. Então, a raiz quadrada do número x1² mais x2² é... Então, pessoal, o que a questão está pedindo? Quer saber as duas raízes da equação e encontrar o resultado da raiz quadrada de x1² mais x2². Então, vamos encontrar x1 e x2, que são as raízes da equação do segundo grau. Determinando os coeficientes, A é igual a 1, B é igual a menos 7 e C é igual a 12. Utilizando as fórmulas, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara nessa? Vamos lá. X igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B² menos 4 vezes A vezes C sobre 2 vezes o valor de A. Substituindo, x é igual a menos B, menos 7. B é menos 7. Menos com menos, mais, fica só o 7. Mais ou menos raiz quadrada de B menos 7² menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 12, sobre 2 vezes o valor de A. Novamente. Continuando, x é igual a 7 mais ou menos raiz quadrada de menos 7² é menos 7 vezes menos 7. Menos com menos mais, 7 vezes 7, 49. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Sobre 2. 2 vezes 1, 2. Continuando aqui, x é igual a 7 mais ou menos a raiz quadrada de 49 menos 48, 1, sobre 2. Continuando, x é igual a 7 mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Daqui eu tiro o x' e o x duas linhas. Ou o x1 e o x2. Como a questão está pedindo x1 e x2, vamos colocar aqui x1 e x2. Vamos lá. O x1 é 7 mais 1, que é 8, dividido por 2, x1 é 4. O x2, 7 menos 1 é 6, dividido por 2 é igual a 3. Certo? Então, as raízes dessa equação do segundo grau é 4 e 3.
Aí o que a questão pede? A questão quer saber o valor de x1 elevado ao quadrado mais x2 elevado ao quadrado. A raiz dessas raízes ao quadrado. Certo? Então vamos lá desenvolver isso aqui agora. Eu vou passar para aqui. Então a raiz quadrada de x1 foi quanto? 4. Então vai ficar 4 ao quadrado mais x2. 3 ao quadrado. A raiz quadrada de 4 ao quadrado é 16. Mais 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, o resultado da questão é 5. Certo? O resultado da questão é 5. Voltando para a questão 5, é a alternativa B. Pessoal, valeu e até a próxima videoaula.